E se o empata, aquele ser que sempre absorve a dor alheia como uma esponja silenciosa, um dia deixasse de conter as marés que o afogam? E se, em vez de se perder no peso da empatia, ele fosse tomado por uma força sombria, um ímpeto que nem mesmo o narcisista mais cruel poderia antecipar? Carl Jung advertia: aquilo que negamos em nós não desaparece, apenas se esconde nas sombras, e um dia retorna, com uma intensidade que assusta até o mais preparado dos observadores. A imagem do empata como vítima eterna é confortável para muitos, mas será mesmo verdadeira? Por trás do olhar compassivo existe um abismo de emoções reprimidas, desejos sufocados e raivas nunca ditas. O que acontece quando esse abismo se abre? O narcisista, acostumado a dominar, manipular e se alimentar da energia do outro, pode se ver diante de uma força que ele jamais esperou enfrentar. A metamorfose do empata em algo aterrador, quase arquetípico. Jung nos ensinou que a psique humana não suporta desequilíbrios por muito tempo. Quando a balança pende demais para um lado, a compensação vem com violência. Assim, nasce o momento em que o empata, exausto de carregar dores que não são suas, explode. Essa explosão não é apenas um grito de defesa, mas uma revelação. A sombra do empata, aquela parte negada durante toda a vida, assume o controle e transforma compaixão em poder devastador. Imagine o silêncio antes da tempestade. Anos de submissão, de sorrisos forçados, de lágrimas engolidas. De repente, o véu cai. O empata, que sempre buscou salvar o outro, percebe que a única salvação possível está em esmagar as correntes invisíveis que o prenderam. É nesse instante que o narcisista deixa de ser caçador para se tornar presa, incapaz de lidar com o que sempre acreditou ser frágil. Mas aqui está a pergunta que ninguém ousa responder. O que sobra do empata depois desse surto? Será libertação ou condenação? Jung diria que esse encontro com a sombra é inevitável, mas jamais previsível em seus efeitos. O massacre não é apenas contra o narcisista, é contra a própria ilusão que manteve o empata prisioneiro. E o que acontece quando essa ilusão se quebra é algo que só poderá ser compreendido ao longo desta jornada. O empata é visto como aquele que sente além do que deveria, que absorve as dores alheias como quem respira ar pesado em uma sala sem janelas. Mas Jung nos lembrava que não existe luz sem sombra, e todo excesso de doação carrega em si o risco de um colapso invisível. O que ninguém diz é que por trás desse coração sempre aberto existe uma fenda, uma rachadura que cresce em silêncio, aguardando apenas o instante certo para se romper. O que acontece quando a compaixão deixa de ser uma bênção e se transforma em maldição? Por muito tempo, o empata acredita que sua missão é sustentar o mundo nos ombros. Ele engole insultos, racionaliza abusos, desculpa quem não merece e insiste em salvar quem já decidiu se perder. Esse ciclo, repetido como uma prisão sem grades, é a ilusão mais perigosa de todas. Acreditar que o amor pode redimir o narcisista. Mas dentro de cada sorriso forçado há uma raiva enterrada. Dentro de cada silêncio resignado há um grito que não ousa sair. Até que um dia esse grito não pede mais permissão. Ele explode. O narcisista nunca imagina esse instante. Para ele, o empata é território fácil, campo fértil para manipulação e domínio. Só que Jung ensinava que a sombra nunca morre. Ela espera, ela observa, e quando finalmente toma o controle, já não é mais o empata quem fala. É a fúria acumulada de anos, é a energia sufocada, transmutada em força quase arquetípica. O massacre não começa com violência física. Começa com algo muito mais assustador, a inversão da balança psíquica. De repente, aquele que sempre ouvia começa a falar, e suas palavras são lâminas. Aquele que sempre acolhia começa a rejeitar, e sua rejeição é devastadora. Aquele que sempre se curvava ergue-se, e sua postura é como um espelho quebrado diante do narcisista. Ele se vê pequeno,
impotente, exposto. Nesse momento, o jogo muda. O predador não encontra mais alimento. O ciclo de poder se rompe. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. O empata, ao liberar sua sombra, não o faz de forma controlada. É como se o inconsciente, guardião de todos os traumas, tivesse decidido falar por conta própria. Jung diria, é a psique exigindo equilíbrio, e quando ela exige, não há negociação. O empata torna-se canal de uma força que não é apenas dele, mas de todos os que já foram feridos, humilhados, apagados. É um eco coletivo que ressoa em sua voz. Nesse instante, algo muda também dentro do espectador, porque cada um já foi empata em algum nível. Cada um já se calou diante de uma injustiça, já sorriu quando queria gritar, já cedeu quando desejava resistir. O que vemos no empata que surta é o reflexo das nossas próprias sombras. O que poderíamos nos tornar se um dia deixássemos o peso romper as amarras da paciência. E essa identificação assusta. O massacre não é apenas contra o narcisista, mas contra a estrutura invisível que o sustentava. É contra as crenças que alimentavam a ilusão do empata. É contra a imagem que ele mesmo construiu de si. A de salvador, a de mártir, a de alguém disposto a morrer de amor pelo outro. Quando essa máscara cai, o vazio aparece. E esse vazio, paradoxalmente, é poder. Mas o poder sempre cobra um preço. O empata não sai ileso desse surto. Ao confrontar sua própria sombra, ele precisa encarar o que sempre negou, que sua bondade também era uma forma de fuga, que sua doação escondia medo, que sua empatia era, em parte, uma tentativa de controlar o caos ao redor. Quando essas verdades vêm à tona, não há retorno. A inocência morre. Então surge a pergunta que reverbera como um sussurro interno. Quem sou eu sem a dor do outro? O que sobra de mim quando deixo de ser aquele que salva? Essa dúvida corrói, mas também liberta, porque no fundo, o massacre do narcisista não é apenas vingança, é o parto de um novo ser, doloroso, sangrento, assustador, mas necessário. E é aqui que o silêncio se instala. O empata respira, o narcisista estremece, e o espectador sente algo dentro de si estremecer também. Há um reconhecimento oculto. A sombra não é inimiga, ela é a parte que completa. Mas quem terá coragem de olhá-la nos olhos sem fugir? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, guia prático e chocante para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção, o estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. O empata, ao se romper, descobre que nunca foi apenas vítima. Dentro dele havia um campo de batalha oculto, uma guerra silenciosa entre a persona construída para agradar e a sombra que aguardava o momento da revelação. Jung afirmava que aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E o destino do empata é esse momento em que sua máscara se desfaz, deixando à mostra aquilo que nem ele mesmo sabia existir. É um despertar brutal, quase violento, que redefine toda a narrativa da sua existência. O narcisista, que se via como dono da cena, é o primeiro a sentir a virada. Sua manipulação, antes certeira, encontra resistência inesperada. Aquelas palavras que sempre controlaram agora ressoam ocas, sem efeito. Pela primeira vez, ele percebe que sua magia perdeu o poder. O empata, que antes se perdia em justificativas, agora enxerga com clareza cortante. E a clareza é um perigo para o narcisista, porque expõe o truque, arranca o véu, quebra o feitiço. Mas essa clareza não vem sem dor. O empata sente o choque de descobrir-se capaz de raiva, capaz de dureza, capaz de desprezo. Ele se pergunta, sou eu ou é algo que me tomou? Essa dúvida é corrosiva, mas também necessária, porque, como dizia Jung, não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. O surto é isso, a escuridão ganhando voz, não para destruir, mas para exigir ser vista. A cena é paradoxal. O empata, sempre identificado
identificado com a suavidade, torna-se duro. Sempre associado à cura, torna-se corte. Sempre lembrado pela calma, torna-se tempestade. E é nesse paradoxo que o narcisista se perde, porque não sabe combater o que não compreende. Como enfrentar alguém que já não joga dentro das regras conhecidas? O massacre não é apenas a ruptura do vínculo, mas a ruptura das lógicas que sustentavam o domínio. No entanto, não devemos romantizar esse instante. O empata não se torna herói. Ele se torna humano, excessivamente humano. Suas mãos tremem, sua voz falha, seus olhos ardem, porque o poder que agora flui por ele não vem do orgulho, mas daquilo que foi reprimido. E tudo o que é reprimido, quando retorna distorcido, inflado, exagerado. É como beber de uma fonte antiga e descobrir que a água, embora vital, também queima. Esse fogo que nasce dentro do empata é ambíguo. Ele liberta, mas também assusta. Ele quebra correntes, mas também queima pontes. Ele faz o empata sentir-se inteiro, mas ao mesmo tempo o lança em uma solidão inédita. Porque ao deixar de ser o prisioneiro do narcisista, ele descobre que também precisa abandonar a ilusão de ser salvador. E isso é mais doloroso do que perder o outro. É perder a versão de si que o manteve vivo até aqui. E o espectador sente esse peso, porque dentro de cada um existe uma versão empática que se anulou para ser aceita, que cedeu para manter a paz, que carregou culpas que não lhe pertenciam. Quando essa versão explode na tela, não é apenas o empata que massacra o narcisista, é o próprio público confrontando suas memórias enterradas. É impossível assistir sem se perguntar: e se fosse eu? E se fosse agora? Esse é o poder do surto. Ele não é apenas um ato individual, mas um arquétipo vivo, um símbolo que atravessa séculos e culturas. O massacre é metáfora daquilo que acontece quando a psique não suporta mais o peso da repressão. É o mito de todos os que se levantaram contra o opressor, de todos os que romperam com o ciclo de silêncio. É o momento em que a sombra assume o palco e, em sua fúria, diz: basta. Mas há um risco escondido. Ao se fundir com a sombra, o empata corre o perigo de confundir libertação com destruição. O narcisista pode ser esmagado, mas o que acontece depois? O empata ainda será capaz de olhar para si sem medo? Ou terá medo do que se tornou? Esse é o enigma que se instala e que não oferece respostas fáceis, porque a sombra não desaparece. Depois do surto, ela continua ali, exigindo diálogo, exigindo integração. E aqui se encontra a espiral, que aperta ainda mais o peito do espectador. Não se trata apenas de entender o empata ou o narcisista, mas de olhar para o próprio abismo. O massacre é um reflexo. O que estamos vendo não é apenas a história de um outro. É a encenação do que cada um guarda, escondido, esperando o momento de sair. E a pergunta que ecoa é simples, mas devastadora. Quando chegar a sua vez, o que você fará? O empata, ao cruzar esse limiar, já não reconhece o território em que pisa. É como se tivesse aberto uma porta que nunca deveria ser aberta, e agora o vento gelado do inconsciente varre cada canto de sua existência. Jung dizia que a sombra, quando reprimida, adquire autonomia, age como se fosse um ser vivo, buscando meios de se manifestar. E quando finalmente encontra brecha, ela não pede licença. Ela irrompe como avalanche, cobrando anos de silêncio, séculos de submissão, incontáveis momentos em que a verdade foi abafada para preservar o vínculo. O que vemos não é apenas um surto, é a revelação de uma dívida antiga da psique, que exige pagamento imediato, custe o que custar. O narcisista, diante dessa erupção, vacila. Seu olhar, antes seguro, agora procura explicações no vazio. Ele não entende como o mesmo empata, que até ontem aceitava humilhações em silêncio, agora ousa confrontá-lo com palavras que parecem facas afiadas, cortando até a raiz de sua identidade. Não há arma mais letal para um narcisista do que o olhar de quem, de repente, não teme mais suas máscaras.
O empata descobre que sua maior força não está na empatia que oferecia, mas no silêncio que abandona, na coragem de nomear o que até então era impronunciável. Mas a psique é traiçoeira. No exato instante em que o empata sente esse poder florescer, o medo também desperta. Medo de perder-se, medo de tornar-se aquilo que jurou nunca ser, medo de olhar no espelho e reconhecer-se não como vítima nem como herói, mas como alguém tomado pela fúria. E é nesse ponto que a experiência se torna ainda mais perturbadora. Não há garantias de que o empata conseguirá voltar. Jung advertia que aqueles que entram em contato profundo com a sombra correm o risco de serem devorados por ela, confundindo integração com fusão, autoconhecimento com rendição. É nesse paradoxo que a narrativa ganha força. O massacre, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, não é apenas externo. Não se trata apenas de destruir o narcisista, mas de enfrentar o próprio labirinto interno. Cada palavra dita, cada gesto de ruptura, cada olhar de desprezo carregado de anos de dor, é também um golpe desferido contra a própria ilusão. O empata não mata apenas o domínio do narcisista. Ele mata a versão de si que acreditava que amar era sinônimo de sacrificar-se. E esse luto é tão brutal quanto o enfrentamento externo. O espectador sente isso na pele, porque cada um carrega escondido esse mesmo conflito. Quantos de nós já sacrificamos nossos desejos para manter uma relação? Quantos já fingiram calma quando o peito queimava em fúria? Quantos já sorriram para não confrontar quem os feria? O empata é apenas a dramatização de um dilema universal, e quando ele surta, não está apenas libertando-se, está representando todos os que um dia calaram demais. É impossível não se identificar, é impossível não sentir o peso da pergunta: até quando eu mesmo suportarei? A energia que toma conta do empata não é apenas destrutiva, há algo de purificador nela, como fogo que consome para permitir renascimento. Jung chamava isso de processo de individuação. A dolorosa caminhada de confrontar o que somos, além das máscaras, para nos tornarmos inteiros. O massacre é apenas a superfície visível de um ritual profundo, um rito de passagem em que a inocência é queimada para que a autenticidade emerja. O que assusta não é apenas a violência contra o narcisista, mas a intensidade da transformação interna que ela carrega. E, no entanto, há momentos de silêncio entre cada explosão, intervalos em que o empata respira fundo e percebe a imensidão do que está acontecendo. É como se o tempo parasse por segundos, permitindo que ele visse não apenas o narcisista diante de si, mas também a criança interior que um dia acreditou no amor incondicional, que um dia pensou que bastaria dar para ser amado. Esse contraste dilacera o peito. A ternura perdida de um lado, a fúria libertada do outro, força e fragilidade coexistindo no mesmo corpo, no mesmo instante. Esse é o ponto em que o massacre ganha contornos simbólicos. Não se trata apenas de vingança, mas de uma dança arquetípica entre opostos, vítima e agressor, luz e sombra, silêncio e voz. Jung afirmava que o inconsciente coletivo fala por meio de símbolos, e aqui o símbolo é claro: o empata é todos nós, e o narcisista é a face do mundo que exige submissão. Quando o massacre acontece, o que está em jogo é a ruptura desse pacto invisível que manteve gerações inteiras presas em papéis que não escolheram. Mas essa ruptura, por mais necessária que seja, abre feridas profundas. O empata começa a se perguntar se ainda é capaz de amar, se ainda pode confiar, se ainda existe espaço para a entrega após ter sido consumido pela fúria. Ele teme que a sombra tenha tomado o controle de forma definitiva. Ele teme que, ao libertar-se, tenha se condenado. E é aqui que o espectador é puxado para dentro da espiral de forma quase sufocante, porque não há resposta clara. O que há é a inquietação, o eco de uma pergunta que corrói.
E se eu também precisar me romper para sobreviver? O silêncio que se segue não é paz, é suspensão. É como se o universo inteiro prendesse a respiração, aguardando o próximo movimento. O empata não é mais o mesmo. O narcisista não sabe como reagir e nós, espectadores, sentimos a atmosfera pesar. Não estamos apenas assistindo a uma história, estamos vivendo uma convocação. Algo dentro de nós desperta, algo que sussurra. Sua sombra também está esperando. E quando ela vier à tona, será você capaz de suportar? Há um instante em que o surto do empata deixa de ser apenas confronto e começa a parecer ritual. Cada palavra, cada olhar, cada gesto carregado de fúria parece ressoar além do espaço presente, como se estivesse reverberando no tecido invisível da psique coletiva. Jung lembrava que os arquétipos não pertencem a um indivíduo, mas a todos nós. O simpata que massacra o narcisista não está agindo apenas por si, mas em nome de todos os que foram calados, explorados, apagados. Ele se torna canal de uma força maior, uma tempestade arquetípica que atravessa séculos, como se a própria humanidade estivesse cobrando uma dívida esquecida. Nesse ponto, o narcisista já não vê apenas uma pessoa diante de si, mas um espelho monstruoso que o devolve nu, despido de suas máscaras. Ele não enxerga mais a vítima dócil, mas um olhar carregado de algo que o paralisa, desprezo. E não existe dor maior para um narcisista do que ser visto como irrelevante. O empata, ao virar o jogo, não grita apenas com voz, mas com presença. Sua simples postura, agora firme e inabalável, diz mais do que qualquer insulto poderia expressar. É a inversão total da cena. Aquele que sempre mendigou amor, agora recusa até mesmo a migalha. Mas o paradoxo se intensifica dentro do próprio empata. Ao mesmo tempo em que sente uma força inédita percorrer-lhe as veias, há também um vazio que se instala. O vazio de perceber que grande parte de sua vida foi construída em torno do outro e que agora, sem o narcisista para dominar sua narrativa, ele precisa encarar a si mesmo. Jung dizia que todo encontro com a sombra nos lança numa crise de identidade. Quem sou eu quando deixo de ser aquilo que esperavam de mim? O massacre não resolve essa pergunta. Ele apenas a torna impossível de ignorar. O corpo sente primeiro. Tremores, suor, respiração acelerada. A psique se manifesta através da carne e o empata percebe que sua explosão não é apenas mental ou emocional, mas visceral. É como se cada célula gritasse ao mesmo tempo, expulsando séculos de repressão. Esse grito, ainda que silencioso, ecoa não apenas dentro dele, mas dentro de todos os que assistem. Porque cada espectador, em algum nível, já engoliu dores que não podia expressar. Cada um já trancou no peito palavras que nunca ousou dizer. E ver o empata romper essas correntes desperta lembranças enterradas em silêncio. Esse despertar, porém, é ambíguo. Ele liberta, mas também assusta. Porque não é apenas o narcisista que teme o novo empata. O próprio empata teme a si mesmo. Ele se pergunta se não terá ido longe demais, se não terá perdido a essência que o tornava humano. Ele teme que a fúria o tenha corrompido, que ao vencer o narcisista tenha se tornado uma versão distorcida do próprio inimigo. Jung advertia que a sombra precisa ser integrada, não negada, mas também não idolatrada. E nesse ponto da espiral, o empata não tem clareza sobre qual desses caminhos está trilhando. No fundo, a cena é menos sobre vitória e mais sobre transformação. O massacre, visto de fora, pode parecer revanche, mas visto por dentro é um parto. E todo parto é doloroso, sangrento, arriscado. O empata sente como se estivesse morrendo e nascendo ao mesmo tempo. Uma parte dele se despede, a parte que acreditava no mito do Salvador, a parte que sacrificava tudo para manter o outro inteiro. Essa parte precisa morrer para que outra surja. Mas o nascimento é sempre imprevisível. O que está emergindo ainda não tem nome, ainda não tem forma, ainda não tem rosto. É apenas energia bruta, pulsante, incerta. O espectador sente essa incerteza como se fosse sua, porque, no fundo, todos temem o que podem se tornar quando finalmente pararem de ceder.
Todos carregam dentro de si a imagem de uma fúria contida, esperando o instante certo para irromper. E a pergunta que ecoa, insuportável, é: serei eu capaz de me controlar quando esse momento chegar? Não é apenas sobre o empata e o narcisista, é sobre cada pessoa que já se olhou no espelho e não reconheceu quem estava lá, cada pessoa que já se viu prestes a perder o controle, cada pessoa que já sentiu que estava a um passo de romper. Nesse mergulho, o empata percebe que o massacre não destrói apenas o vínculo com o narcisista. Ele destrói a ilusão de que era possível salvar alguém que nunca quis ser salvo. Essa constatação dói mais do que qualquer confronto, porque o empata sempre acreditou que sua empatia era suficiente para transformar, que seu amor era capaz de curar. Agora, diante do vazio deixado pelo surto, ele descobre que o outro nunca foi projeto de redenção. Foi apenas reflexo de sua própria negação. E isso corta mais fundo do que qualquer faca. Mas, paradoxalmente, é nesse corte que nasce a possibilidade de integração. Jung afirmava que somente ao encarar a própria sombra, o indivíduo pode tornar-se inteiro. O empata, ao permitir que sua fúria emergisse, abriu o portal para esse encontro. Não significa que já esteja livre, nem que esteja seguro. Significa apenas que atravessou o limiar do impossível e agora se encontra em território desconhecido. É nesse território que a verdadeira transformação acontece, mas também é aqui que mora o risco de nunca mais voltar. O silêncio após a tempestade é quase insuportável. O narcisista, atônito, não reconhece a cena. O empata, exausto, respira como quem acaba de atravessar uma guerra. E o espectador, preso nesse vórtice simbólico, percebe que não há como assistir sem ser tocado, porque a história não termina ali. O massacre não é fim, mas começo. O que nasce desse instante é algo que ainda não pode ser nomeado. Algo que exige coragem para ser encarado. Algo que, no fundo, todos sabemos que um dia também precisaremos enfrentar. O silêncio que paira após o surto do empata não é um silêncio comum. É um silêncio denso, carregado de memórias, de séculos de repressão, de ecos que não pertencem apenas a ele, mas a toda uma linhagem de vozes caladas. Jung dizia que carregamos em nós não apenas a nossa história, mas também a história dos que vieram antes. O empata, ao explodir contra o narcisista, não está apenas vivendo sua própria libertação. Ele está rompendo correntes ancestrais, quebrando padrões repetidos por gerações inteiras. Esse peso é insuportável, mas também inevitável. Não se trata de um ato pessoal, é uma convocação arquetípica. O narcisista, diante disso, perde sua linguagem. Ele, que sempre controlou a narrativa, agora balbucia, procura palavras que não vêm. É como se tivesse sido desarmado de sua própria essência, porque o que o sustentava não era apenas a manipulação em si, mas a certeza de que o outro cederia. E agora, diante de um empata que já não se curva, que não pede desculpas, que não explica, o narcisista se vê nu. Essa nudez é mais mortal do que qualquer ataque físico, porque destrói a base de sua identidade, a ilusão de poder absoluto. Mas dentro do empata, o terremoto continua. O massacre não o deixa em paz. Cada palavra dita ecoa como trovão interno. Cada gesto de fúria retorna como pergunta: será que fui longe demais? Jung nos lembrava que o inconsciente cobra caro por toda revelação. E essa revelação não é diferente. O empata descobre que a raiva, tão temida, também carrega prazer. O prazer da ruptura, o prazer da força, o prazer de ver o narcisista tremer. Esse prazer, contudo, é ambíguo. Ele liberta, mas também ameaça corromper. O empata percebe que há uma linha tênue entre libertação e perdição. É nesse ponto que a espiral se aprofunda. O empata, que antes se definia pelo outro, agora se depara com o vazio do próprio reflexo. Quem sou eu sem a dor alheia para carregar? Quem sou eu sem o papel de mártir que me sustentava?
Essas perguntas são mais assustadoras do que o confronto em si. Porque enfrentar o narcisista é duro, mas enfrentar a si mesmo é devastador. Jung dizia que a maior batalha não é contra os demônios externos, mas contra os que habitam o nosso próprio inconsciente. E é aqui que o empata descobre que o verdadeiro inimigo nunca foi o narcisista. Foi sempre ele mesmo. Esse encontro interno é brutal. O empata vê desfilar diante de si todas as vezes em que se calou, todas as vezes em que sorriu quando queria chorar, todas as vezes em que aceitou menos do que merecia. Cada memória vem carregada de dor, mas também de raiva contra si mesmo. Não apenas contra o narcisista que o feriu, mas contra a própria complacência que permitiu. Esse é o massacre mais cruel, o massacre da autoilusão. Porque não basta derrubar o opressor externo, é preciso derrubar o opressor interno que se disfarçava de bondade, que chamava covardia de empatia, que transformava medo em amor incondicional. O espectador sente esse peso como se fosse dele, porque todos carregam arrependimentos silenciosos. Todos sabem o gosto amargo de ter se calado quando deveriam ter gritado, de ter se dobrado quando deveriam ter resistido. Ver o empata romper é também ver a si mesmo diante do espelho. É impossível não se reconhecer. E esse reconhecimento não é confortável. Ele dói. Ele provoca uma pergunta que arde no fundo da consciência. Até quando vou continuar negando a minha própria sombra? E ainda assim, há uma fagulha de esperança escondida no meio desse caos. Porque por mais assustador que seja o encontro com a sombra, é também nele que nasce a possibilidade de ser inteiro. O empata descobre que sua raiva não precisa destruí-lo, que sua dureza não precisa torná-lo cruel, que sua fúria pode ser transformada em força criadora. Jung dizia que a individuação é o processo de unir opostos, de integrar luz e sombra, consciente e inconsciente. O massacre, por mais devastador que pareça, é também um portal para essa integração. Mas atravessar esse portal não é simples. O empata sente que está em uma encruzilhada. De um lado, a tentação de deixar-se consumir pela fúria, de transformar dor em vingança, de afogar-se na sombra. Do outro, a possibilidade de reconhecer a sombra como parte de si e integrá-la sem se perder. Esse dilema não tem resposta imediata. É uma tensão que precisa ser vivida, suportada, atravessada. E é isso que mantém o espectador preso, incapaz de desviar os olhos. A sensação de que essa mesma encruzilhada um dia também será sua. No fundo, o massacre não é sobre vitória ou derrota, é sobre metamorfose. O empata não sai ileso, não sai puro, não sai intacto. Ele sai marcado, transformado, irreversivelmente alterado. E essa transformação é assustadora porque não oferece garantias. Não há promessa de final feliz. O que há é a certeza de que depois de enfrentar a sombra, ninguém jamais volta a ser o mesmo. O que o empata se tornará ainda é um mistério. E talvez seja exatamente isso que mais aterroriza. A ideia de que, ao despertar a sombra, abrimos portas que jamais poderão ser fechadas. E aqui no ápice da espiral, o espectador já não assiste de fora. Ele sente como se estivesse dentro da cena, como se fosse o próprio empata, como se sua sombra estivesse prestes a emergir também. A tensão é insuportável, mas irresistível. Porque, no fundo, cada um sabe que esse dia pode chegar. O dia em que a empatia se rompe, em que a sombra toma a frente, em que o massacre acontece. A única dúvida que resta é: quando for a minha vez, terei forças para sobreviver ao que vou encontrar? O silêncio que segue o massacre não é vazio. É um silêncio fértil, carregado de sementes invisíveis. Cada palavra dita, cada imagem evocada, continua vibrando no inconsciente, como ondas que se expandem muito depois de o gesto inicial ter desaparecido. É nesse espaço que o espectador percebe que não assistiu apenas a uma história, mas foi tocado por um espelho secreto, um reflexo que talvez sempre tenha estado ali, aguardando o instante certo para ser reconhecido.
A jornada não termina com respostas, mas com um convite à contemplação, porque Jung nos ensinava que a verdadeira transformação não acontece na superfície, mas nas profundezas onde o consciente e o inconsciente se encontram. O empata e o narcisista são mais do que personagens. São símbolos de forças que habitam cada um de nós, forças que se entrelaçam e se enfrentam na escuridão da alma. O eco desse encontro não é suave. Ele persiste como uma lembrança incômoda, como uma melodia que não se pode esquecer. É a memória de que há algo escondido dentro de nós que espera ser ouvido, algo que pulsa na sombra e que exige coragem para ser encarado. Não se trata de ter medo desse algo, mas de aprender a dançar com ele. O massacre não é fim, é revelação. O empata não destrói apenas o outro, mas destrói também a ilusão que o mantinha prisioneiro. Essa destruição é dolorosa, mas é também libertadora, porque toda transformação verdadeira exige queimar as máscaras. E é nesse fogo que nasce a possibilidade de ser inteiro, mesmo que a inteireza nunca seja confortável. O espectador sente esse fogo como se fosse seu. Ele percebe que a dor do empata é a sua dor, que a fúria do empata é sua própria fúria contida. E nesse reconhecimento algo desperta, um sussurro interno, quase imperceptível, mas impossível de negar. Eu também carrego a minha sombra, e um dia precisarei enfrentá-la. Não há promessa de vitória nesse caminho. Há apenas a promessa de verdade, a verdade de que somos mais complexos do que gostaríamos de admitir, a verdade de que a luz que tanto buscamos não pode existir sem a escuridão que tememos, a verdade de que, ao final, o que nos salva não é fugir da sombra, mas abraçá-la. E nesse ponto, a pergunta se instala como eco interminável. O que você fará quando sua própria sombra bater a porta? Vai recuar? Vai se perder? Ou vai atravessar o fogo e descobrir quem realmente é? Essa pergunta não exige resposta agora. Ela exige apenas que você a carregue consigo, como quem leva uma chave para abrir portas futuras. O peso da jornada se transforma em leveza quando compreendemos que não precisamos caminhar sozinhos. Cada olhar, cada partilha, cada encontro é parte desse processo coletivo de despertar. A história do empata é a história de todos nós. E ao falar dela, criamos um espaço onde cada um pode olhar para dentro e encontrar a si mesmo. Por isso, este não é o fim. É apenas o começo de um eco que vai ressoar nos seus dias, nos seus pensamentos, nos seus sonhos. Talvez, em um momento qualquer, uma lembrança deste instante retorne, como um sussurro inesperado no silêncio da noite. E quando isso acontecer, você saberá que algo dentro de você foi tocado e já não pode mais voltar a dormir. Deixe que esse eco se expanda. Comente o que ressoou em você. Compartilhe este despertar com outros que também precisam ouvir. Inscreva-se para continuar essa travessia, não porque alguém pediu, mas porque há um chamado que agora vive dentro de você. O chamado de integrar sua própria sombra. O chamado de não fugir mais de si mesmo. A sombra que você teme é a mesma que guarda a chave da sua libertação.